Beleza, meus amigos? Sou Ricardo Príncipe de Mantua. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo aqui não é nenhum tipo de recomendação de investimento, aplicações ou o que você deve fazer com o seu dinheiro, tá? Só uma visão aqui que eu tenho de mercado, que eu já operei na antiga BMF Bovespa, né? Agora é B3. Inclusive, eu operava naquela época lá que tinha 500 mil CPF, 600 mil mais ou menos na bolsa, né? Depois eu fui trabalhar com tecnologia da informação e eu continuei a fazer algumas coisinhas aí, mas o que dava dinheiro mesmo e sempre deu é você trabalhar, né? Então eu programava tal, tenho até solução de tecnologia minha em plataforma de negociação, de um monte de coisas aí. Então aqui vou dar uma visão rapidinha para vocês. É o seguinte, eu tenho acompanhado o mercado porque eu escrevo para algumas pessoas, tá? Então, como eu trabalhei em corretora, trabalhei em Comex, trabalhei tudo isso com tecnologia da informação, eu tenho bastante visão de mercado, fora que eu também fui investidor, né? Agora estou em outros lugares aí. Então, vocês podem ver que hoje o índice BOV caiu bastante, né? Grande parte dessa queda foi ocasionada pela Petrobras, aconteceu lá a demissão do presidente da Petrobras, tal. A Petrobras é uma empresa blue, né? É uma empresa forte, ela é no índice da nossa bolsa aqui, ela tem um papel de representação bem forte. Para vocês terem uma ideia, eu já operei petróleo, tá? Tanto o Texas como o Brent. Existem vários tipos de petróleo, tá? Mas o que mais se negocia e o que mais se fala e tem até referência contra a sua viscosidade, etc e tal, são esses dois tipos aí, tá? Tem o óleo fino e o óleo grosso, para falar o que mais assim de uma forma mais didática. Então vocês podem ver lá que, por exemplo, a Petro 4, né, que é aquele papel bacana que você tem o mercado à vista e pode operar, por exemplo, em derivativos com opções, caiu bastante, caiu na casa aqui dos 5 e fração, né, 5 e pico, bem forte. Eu estava acompanhando, como eu escrevo para algumas pessoas aí, eu estava acompanhando lá na NYSE, as ADRs, né? A NYSE é a bolsa de Nova York, tá? Escreve NYSE, N-Y-S-E, mas se pronuncia NYSE. Tava lá caindo bastante. Hoje, na própria abertura aqui, essa daqui é uma das corretoras que eu tenho, tá? A outra que eu costumo usar mais no home broker é no notebook. Eu não gosto muito de fazer vídeos em smartphone e tal. Então, na própria abertura hoje do pré-market da B3, né? Já teve lá no leilão um belo de um espancamento da Petrobras. Tava até engraçado, né? Você acompanhar lá, porque eu gosto de acompanhar essas situações. Essas situações de pré-market são situações que você fala, apesar de ser no mesmo dia, situações futuras, tá? Quer dizer, você vai ter uma ideia mais ou menos como que vai ser durante o pregão, porque o que manda em mercados de capitais são os futuros, tá bom? Mas se tratando de algo que aconteceu só hoje mesmo, assim, não é bem um futuro, né? Futuro é quando é mais a longo. Aí vocês podem ver aí o gráfico do Ibov, né? Caiu pra caramba, depois deu uma recuperada ali, aquele stick puxa, né, tradicional, tá vendo? Bem tradicional. Eu tava acompanhando antes também o índice e o dólar, tá mais cedo do que o pregão aqui na B3, eu tava acompanhando lá então também os futuros, né? Eu tava acompanhando também juros futuros que estão fortíssimos, né? Teve até essa queda aí da taxa Selic, mas pelo que eu vi, pelo que eu converso com as pessoas e que eu troco ideia e experiência também que eu tenho de como programador para mercado financeiro, é um tipo de um mise-en-scène, é um mise-en-scène, aquele tipo de teatro que cai um pouco, depois mais para frente é capaz que sobe de novo, porque os juros futuros eles estão bem altos. E você pode ver aí o gráfico da Petrobras, né? Você tá vendo aí que
Dê uma olhada aí nesse gráfico aí, tá um gráfico, é só uma figura isso daí, tá? Pra gente ter mais ou menos uma ideia de como que tava o movimento por volta aqui, eu acho que era quando fechou. Quando fechou, mas antes eu estava acompanhando no meu notebook, que é melhor. A outra corretora lá que eu tenho conta é mais fácil você acompanhar situações gráficas, tá? Porque em smartphone é um horror mesmo. Você não tem muita noção, até para você acessar o book de ofertas, né? Para você ter uma noção mais ou menos como que tá as duas forças, a vendedora e a compradora, é difícil. Até para você acompanhar aqui aluguéis, vocês podem ver aí o book. O book, quando fechou, já tinha encerrado bastante tempo o pregão, mas eu só dei uma olhadinha aqui. Quando eu estava acompanhando em real time no meu notebook, eu estava vendo que estava assim, uma força vendedora forte pra caramba em certos momentos. Quer dizer, estavam depenando mesmo. Algo interessante que eu vi na outra corretora, no Home Broker, é os negócios ao dia, tá? Então teve lá um volume bem grande, mas bem grande mesmo, negócio ao dia lá, dá para você acompanhar quem comprou, quem vendeu, etc e tal. Uma coisa, eu vou voltar a fazer vídeos aqui falando de mercado financeiro, tá? Uma coisa que eu tenho visto já há alguns dias, como eu escrevo aí para algumas pessoas, eu faço até resumo para algumas pessoas aí que vocês podem até conhecer por aí, mas não falo quem é, tá? Porque eu tenho experiência de corretor e comércio internacional, tenho bastante vivência, principalmente de câmbio, essas coisas, commodities, etc e tal. Que eu tenho visto bastante na B3, e você que opera também, você pode ver tranquilo, é como os aluguéis estão altos. Quer dizer, praticamente a bolsa tá vendidaça, mas vendidaça mesmo. Tá vendida pra caramba, meu. Como os aluguéis estão altos. Estão bem altos aí. Aqui é só um vídeo mais assim de conversar. Porque uma coisa que eu falo para vocês. Essas pessoas assim que operam, pessoas assim de mercado, forte mesmo. Ao menos que eles tenham algum tipo de interesse querendo vender alguma coisa para vocês, um curso, uma mentoria, que seja, nada contra esse tipo de gente. Dificilmente eles vão falar alguma coisa na internet, tá? Tá aqui, tá aquilo lá, o resumo do resumo mesmo, a ponta lá, mais ou menos, as pessoas falando assim, sem muita, assim, vontade de falar mesmo o que tá acontecendo a real, tá? Mas a bolsa tá bem vendida mesmo, tá vendida pra caramba, os aluguéis altíssimos, né? E vocês podem ver aí que a Petrobras realmente aí caiu bastante, tá bom? Espero que tenha sido útil o meu vídeo. Eu vou fazer aqui um quadro só falando sobre situações de mercado financeiro. A minha experiência com o mercado financeiro, como eu disse, eu já operei na antiga BMF Bovespa, hoje B3, e como programador, tá bom? Que o universo abençoe vocês. Muito obrigado.